estamos mais uma vez para refletir na palavra do Senhor, a palavra que nos traz vida, que nos indica o caminho certo que devemos andar, a palavra que nos consola, que nos traz ânimo, que nos ajuda nas decisões que devemos fazer. A nossa leitura hoje vai estar lá em Mateus capítulo 16, versículos 15 ao versículo 12, né? A nossa leitura hoje, nós vamos falar sobre influenciador. Qual a sua função no mundo hoje? Você influencia pessoas? Você é influenciado? Vamos ler então Mateus 16, versículo 5 ao versículo 12. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhes Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão? Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Mas tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. E é uma coisa muito séria essa tal questão do ensino, porque se nós não tivermos cuidado, o que está em jogo é a nossa vida espiritual, né? Nossa eternidade. Se nós investimos em alguma coisa, que essa coisa seja para crescimento espiritual da nossa vida, seja para agregar, né, a nossa vida espiritual, para nos levar para a presença de Deus. Em 1 Coríntios, no versículo de destaque hoje, nós lemos capítulo 11, versículo 1, diz: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Essa palavra do apóstolo Paulo é uma grande responsabilidade. Você falar uma frase como essa, você tem que estar com a vida muito organizada diante do Senhor. Você teria coragem de falar para alguém este versículo, dizendo para tal pessoa imitar você como você imita Jesus? Nós olhamos para a nossa vida e vemos tudo bagunçado. Precisamos ajustar muita coisa. O nome influenciador está em alta nos dias de hoje. Vemos nas plataformas digitais indivíduos com milhares e até milhões de seguidores. Você já parou para ver qual é os padrões de vida que este influencer tem? Pois é, temos que ficar atentos para não estar fazendo o que Jesus fala em Mateus 15, versículo 14. Deixa-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. A melhor referência para qualquer um que quer ter uma vida estruturada e ter certeza de que não está sendo enganado, é conhecer a palavra de Deus. Veja que hoje essa tal leitura da palavra de Deus está cada vez mais difícil e escassa no meio cristão. As pessoas preferem seguir pessoas que estão falando qualquer coisa que lhe agrada, mas não vão pesquisar na palavra de Deus, porque lá talvez vão encontrar palavras duras que vai lhe fazer ficar triste. Mas veja, nós devemos ser confrontados, nós devemos ser ensinados como o pai ensina o filho. O Senhor está nos ensinando através da sua palavra como devemos seguir. Porque através da disciplina, talvez através desse momento que nós passamos, que o Senhor nos disciplina na sua palavra, seja para nós não irmos para o inferno. E muitos hoje querem seguir os influenciadores, pessoas que acham que daquela forma é melhor, que não precisa tanta dedicação assim, né? E esquecem que um dia prestarão contas ao Deus que registrou aquelas palavras, aquele Deus que inspirou os homens a escreverem aquilo que está ali. Se Deus inspirou as pessoas a escreverem o que está escrito ali,
e guardou com tanto cuidado para que essas palavras chegassem até nós, hoje, no século 21, é porque é muito importante para nós seguirmos o que está lá. Jesus foi tentado pelo diabo no deserto. Ele não cedeu, não pecou e rebateu com a verdade. Pois o Senhor Jesus conhecia as Escrituras. Ele falou, está escrito. Nós devemos também dessa forma, ao invés de ficarmos sendo influenciados por alguém que mal conhece o que está falando, nós devemos conhecer o que Deus quer que façamos. Assim temos esse exemplo de Cristo para não dar lugar ao pecado e assim cair. Precisamos ter conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus. No momento de fraqueza, somos facilmente influenciados e levados a desobedecer ao Senhor. É muito fácil cair. Se nós estamos longe do conhecimento da palavra de Deus, somos facilmente influenciados. Em Mateus, no capítulo 23, versículo 15, diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem a terra e mar para fazer um convertido, e quando consegue, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Cuidado a quem você está seguindo. Para ter muitos seguidores e muitas visualizações, assim ter lucro financeiro, muitos influenciadores, muitas pessoas que querem ter seus seguidores, colocam conteúdos em seus canais de rede digital, sem compromisso com a verdade. E aí vem os cegos guiados pelos outros cegos. Temos que ter muito cuidado. E você pode ver quando o evangelho é pregado, quando nós abrimos a Bíblia, quando você vê algum conteúdo que tem alguém lendo a Bíblia ali, são poucos seguidores, são poucas curtidas, são poucos compartilhamentos, são poucos inscritos. Mas quando você vê muita fantasia, muitas coisas distante do que está na palavra de Deus, é um conteúdo que está em alta. Em Mateus capítulo 15, versículo 1 e 20 diz: então alguns fariseus e mestres da lei, vindo de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra o teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus. Ele não é obrigado a honrar seu pai. Dessa forma, assim vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Veja bem, talvez para conseguir alguns inscritos mais e ter mais lucros no meu conteúdo, talvez eu omito algumas coisas ou mudo algumas coisas para que as pessoas que estão assistindo possam se sentir bem no que estão lendo e no que estão vendo. Mas será se eu não prestarei contas das coisas que eu estou colocando ali? E será se eu que estou me envolvendo tanto com aquele conteúdo não vou também prestar contas? É um cego guiando outro cego. No versículo 7 diz: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isto torna impuro. Então seus discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabe que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu: toda palavra que meu Pai Celestial não plantou, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada pelas raízes. Deixa-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios,
os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Parece que é o que vemos por aí, né? Em muitos canais e muitas redes sociais, incitando a esse tipo de coisa, fazendo apologia a essas coisas que nós acabamos de ler. No versículo 20 diz: essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não torna impuro. Gente, a palavra de Deus é muito simples para nós entender e compreender. É abandonar o pecado, é se afastar daquilo que o Senhor condena e repugna e viver para Cristo, procurar satisfazer a vontade de Deus. Assim receberemos o favor de Deus, as bênçãos de Deus sobre nossas vidas, ao invés de estarmos envolvidos com pessoas que não têm compromisso com o Senhor. Vamos nos dedicar mais a conhecer aquilo que Deus quer que façamos. Vamos ter muito cuidado para quem estamos dando atenção. Se você se considera um influenciador, um influencer, veja se você está vivendo e ensinando os padrões de Deus para as pessoas. Se você é um seguidor de alguém, veja se o que ele está ensinando vem de Deus, porque é responsabilidade sua, a sua vida espiritual. O influenciador é uma pessoa do seu nicho ou setor que exerce influência sobre o seu público-alvo. Os influenciadores têm conhecimento especializado, autoridade sobre um assunto específico. Há vários tipos de influenciadores. Estamos direcionando a nossa reflexão hoje para influenciadores cristãos. Pessoas que se dizem servos de Deus, mas será se tem compromisso com a palavra e com o evangelho puro e verdadeiro? Temos que ter muito cuidado. Porque os olhos de Deus, como falamos agora há pouco, estão sobre toda a terra. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Está lá em Provérbios capítulo 15, versículo 3. A minha atitude hoje, a minha vida, está exalando coisas boas? Está influenciando pessoas a fazer o que é certo? Ou está influenciando as pessoas pelo caminho errado? Prestarei contas ao Senhor muito em breve, quando Ele me chamar. Temos que ter muito cuidado, porque o evangelho do Senhor hoje está sendo bombardeado por muitas pessoas que não têm compromisso com a verdade. A fim de ter lucro de alguma forma, mentem, omitem, e assim prestarão contas àquele que é dono de todas as coisas, aquele que criou todas as coisas. Que o Senhor desperte em nossos corações o desejo de conhecer mais a verdade e viver a verdade que vem de Deus, pois essa nos levará à eternidade com Ele. Que o Senhor abençoe seu dia, sua semana. Seja feliz na presença de Deus, com a sua consciência livre e tranquila, sabendo que está vivendo o evangelho do Senhor. Eu sinto verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como ele tem que ser. Mas o verdadeiro evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia a sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O evangelho é que desvenda aos nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis.
pecar, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique, o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. E é por isso que não posso me esquecer, sendo seu servo não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis.